Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, advogado. Aqui no canal a gente trata de temas relacionados a direito de trânsito e hoje eu vou trazer uma pergunta e ao respondê-la talvez ajude aí outros motoristas que se encontrem na mesma situação. Olha que interessante essa pergunta aqui, ó. Tomei uma multa gravíssima na provisória que foi cometida por outra pessoa e não consegui fazer indicação de condutor. O que eu faço? O porquê dessa preocupação aqui, tá? Porque a gente sabe que no período da carteira provisória, denominada no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB, de permissão para dirigir, durante aquela validade de 1 ano, esse motorista ele não pode cometer nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima ou 2 ou mais infrações de natureza média. Isso que eu estou dizendo está previsto no artigo 148 do CTB. Eu vou ler o parágrafo 2º do artigo 148, que diz assim, ó, ao candidato aprovado será conferida a permissão para dirigir com validade de 1 ano. Então, provisória com validade de 1 ano. E aqui no parágrafo 3º diz assim, ó, a CNH será conferida ao condutor no término de 1 ano, tá? Então, terminou 1 ano, esse candidato ele vai receber a CNH. Mas aqui está os requisitos, ou estão os requisitos, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, de 7 pontos, ou de 5 pontos, ou gravíssima, de 7 pontos, ou seja, reincidente em infração média, de 4 pontos. Então, se ele cometeu uma infração de 5 pontos, ou uma infração de 7 pontos, ou 2 ou mais infrações de 4 pontos, ele não está habilitado a receber a CNH. Ele vai perder a sua provisória. E, como consequência, nos termos do parágrafo 4º, ele será obrigado a reiniciar todo o processo de habilitação. Diz assim o parágrafo 4º do artigo 148. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, ou seja, cometeu infração grave ou gravíssima, ou 2 ou mais de natureza média, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Então, esse candidato que está de posse da provisória, ou esse motorista, ele só terá o direito de renovar a sua habilitação e receber a CNH desde que ele atenda aos requisitos do parágrafo 3º. Não cometa nenhuma infração grave ou gravíssima ou 2 ou mais de natureza média. Só que, conforme a pergunta que a gente leu, esse motorista, ele recebeu uma multa gravíssima que não foi cometida por ele, certo? E ele não conseguiu fazer indicação de condutor. Aí, conversando melhor, eu descobri que essa infração não é infração de condutor. Por exemplo, farol vermelho, excesso de velocidade, que aí dá para você fazer a indicação de condutor no formulário que vem acompanhado na notificação da autuação. Na verdade, esse motorista aqui, ele foi notificado de uma infração de natureza do proprietário. E aqui que se encontra o problema nessa situação. Infrações de natureza do proprietário não admitem indicação de condutor. Então, quando o proprietário ele é notificado de uma infração de trânsito de natureza do proprietário, essa notificação da autuação ela não vem acompanhada de formulário para indicação de condutor. Então, nesse caso, o motorista que está de posse da provisória, ele foi notificado de uma infração de natureza do proprietário e se viu surpreendido, com a notificação e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de fazer a indicação de condutor. E a gente sabe, infração gravíssima no período da provisória, esse candidato vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Olha o prejuízo, tá? Prejuízo de tempo e de dinheiro. Eu vou ler aqui, ó, tá? O parágrafo 257, que explica, tá? Quais são essas infrações de natureza do proprietário. Do que se trata essas infrações de natureza do proprietário? Diz assim o artigo 257, parágrafo 2º do CTB. Ao proprietário caberá sempre, muita atenção aqui nessa terminologia, né? Ao proprietário caberá sempre, ou seja, não admite indicação de condutor, a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades. Aqui se trata, tá? Regularização e formalidades são aquelas infrações de documentação do veículo. Beleza? E condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre. E aqui ele explica: conservação,
e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando essa for exigida, e outras disposições que devo observar. Destaque aqui para a conservação e inalterabilidade de suas características, componentes e agregados. Essas infrações aqui você vai encontrar principalmente lá no artigo 230 do CTB. Então eu até sugiro aqui a leitura do artigo 230 do CTB, que lá você vai encontrar essas infrações, uma série de infrações de natureza do proprietário. Lá tem as infrações, por exemplo, do inciso 5, que fala de licenciamento, então diz respeito aqui à prévia regularização do veículo, multa de licenciamento, e os demais incisos do artigo 230 trata dessa questão de conservação e inalterabilidade das características do veículo, bem como componentes, agregados e etc. Artigo 230, tá, do Código de Trânsito Brasileiro. E aqui qual que é o X da questão? Aquelas infrações do artigo 230, que são infrações de natureza do proprietário, que não admitem indicação do condutor, o problema é que aquelas infrações, ainda que um terceiro, e não o dono do automóvel, que ainda está de posse da sua provisória, se esse terceiro for flagrado na fiscalização e for registrada, por exemplo, uma daquelas infrações do artigo 230, ainda que o real condutor infrator tenha sido identificado no auto de infração de trânsito, o problema é que o dono do automóvel ele vai ser responsabilizado por aquela infração. E isso, no final das contas, quer dizer que aquela pontuação vai para a CNH do proprietário. Por consequência, aquela pontuação vai para a carteira provisória do dono do veículo multado e não para o condutor infrator. Por quê? Porque aquelas infrações se tratam de infrações de natureza do proprietário, tá? E aqui eu faço a releitura do início do parágrafo 2º do artigo 257 do CTB. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade por essas infrações de natureza do proprietário. Então foi essa a situação desse motorista que teve esse questionamento, porque de fato ele não estava conduzindo o veículo no momento da infração, mas como se trata de infração de natureza do proprietário, a pontuação caiu na sua habilitação, os 7 pontos, e ele não conseguiu renovar, tá, a sua carteira provisória para a sua CNH, ele não conseguiu obter a sua CNH, porque na hora que o Detran bateu o olho no prontuário, viu que constava lá uma infração de natureza gravíssima, tá? E aqui eu vou trazer uma explicação com base na leitura desses artigos e outros mais. A minha opinião, e eu penso o seguinte: nesses casos em que o real condutor infrator ele foi flagrado cometendo a infração de trânsito, ainda que de natureza do proprietário, eu penso que o dono do automóvel ele não poderia ser impedido, tá, de receber a sua CNH. Vou repetir. O proprietário, dono do veículo, que ainda está de posse da sua provisória, não pode cometer infração grave ou gravíssima. Nessa situação em que o real condutor infrator foi flagrado na fiscalização, ele foi identificado no AIT, no auto de infração de trânsito, cometendo uma infração gravíssima, tudo bem de natureza do proprietário, mas penso eu que nesse caso, como o real condutor infrator ele foi identificado no auto de infração de trânsito, eu penso que esse motorista ele não poderia ser impedido de receber a sua CNH, tá? Após a validade de 1 ano da sua provisória, receber a sua CNH. E por que eu digo isso? Porque o real condutor infrator ele foi identificado no auto de infração de trânsito, tá? E eu digo isso, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Eu falei aqui, né? Faz aqui, sugeri a leitura das infrações do artigo 230. Tem diversas infrações ali de natureza do proprietário, que não admitem indicação do condutor. Eu vou dar só como exemplo, tá? Para não alongar esse vídeo, que vai ficar até um pouco longo, só para não estender mais, mas eu vou dar aqui como exemplo a infração do artigo 230, inciso 3 do CTB, que diz assim, ó, conduzir o veículo, inciso 3, com dispositivo anti-radar. É uma infração gravíssima, penalidade de multa e apreensão do veículo e, como medida administrativa, a remoção do veículo. Então aqui se trata de uma infração gravíssima, 7 pontos na habilitação, tá? Automaticamente,
Se o dono do veículo ele ainda não recebeu a CNH, porque ele ainda está no período probatório de 1 ano da carteira provisória, ele perde a sua provisória e vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação novamente, nos termos do parágrafo 4º do artigo 148 do CTB. E aqui, conforme a gente já mencionou, essa infração de trânsito é uma infração de natureza do proprietário, ou seja, o José é o dono do veículo e está com a carteira provisória, mas quem cometeu a multa foi o Paulo, tá? José é o dono do veículo, está com carteira provisória, emprestou o veículo para o Paulo. E o Paulo foi parado na fiscalização cometendo... Aliás, o Paulo foi parado na fiscalização e o policial registrou esse auto de infração de trânsito e, consequentemente, ele nomeou o real condutor infrator no AIT. Então, ele colocou lá no AIT quem era o condutor infrator no momento da abordagem. Então, estava lá, né? O dono do veículo é o José, mas no auto de infração de trânsito consta o nome do Paulo, porque ele era o motorista. Só que ainda que o Paulo tenha sido nomeado no AIT, os pontos vai cair não na CNH do Paulo, mas sim do José. Aí o José perde a provisória e vai ter que fazer todo o processo de habilitação novamente na autoescola. E aqui eu entendo que é uma injustiça e penso eu que o dono do veículo multado não poderia ser impedido de receber a sua CNH por conta de uma infração de trânsito cometida por outra pessoa que foi flagrada e nomeada no AIT, tá? Um detalhe, quando a gente pega aqui o verbo, tá, no artigo 230, ele diz assim, ó, conduzir o veículo. Conduzir o veículo. Beleza. É uma infração de natureza do proprietário? É. Os pontos vai para a CNH do proprietário? Vai. Só qual que é o problema? O verbo da tipificação da infração, ele diz conduzir. E quando, nesse exemplo que a gente está dando, como foi o Paulo que conduziu o veículo e não o José, como é que o José vai perder o seu direito de receber a CNH, sendo que ele não foi abordado ele mesmo conduzindo o veículo? É esse o X da questão, tá? É por isso que eu acho injusto nessas infrações de natureza do proprietário, em que o real condutor infrator foi flagrado e o infrator não era o dono do veículo. Eu acho injusto nessas situações esse proprietário perder o direito de receber a sua CNH. Tá? Repito, ó, artigo 230, inciso 3. Conduzir um veículo com dispositivo antirradar. Conduzir. Não era o dono do veículo que estava conduzindo o automóvel, era um terceiro. Tudo bem, a pontuação vai para o dono, mas olha o verbo aqui da tipificação da infração. Conduzir. Quem estava conduzindo era um terceiro. No nosso exemplo era o Paulo e não o José. Mas aí o José perdeu a provisória porque a legislação de trânsito diz que a infração de natureza do proprietário vai sempre para a habilitação do proprietário. E aqui a gente vê uma certa injustiça, para não dizer incongruência, nessas situações, tá? O que eu vejo aqui, tá? Nesse tipo de caso? Uma certa desproporcionalidade. Então, o órgão de trânsito está cassando a carteira provisória desse proprietário em razão de infração de trânsito que não foi cometida por ele, mas sim a condução do veículo se deu ou ocorreu na posse de outro condutor e não o dono do automóvel. Então eu vejo aqui essa situação com uma certa desproporcionalidade, tá? Eu vou ler aqui e a gente pode até fazer uma analogia com o artigo 19, inciso 4, a linha A da Resolução 723 de 2018 do CONTRAN. A Resolução 723 de 2018 do CONTRAN, ela trata das penalidades de cassação e de suspensão, tá? E o artigo 19, inciso 4, a linha A dessa resolução, ela trata da cassação da CNH, mas aqui ela diz quando essa cassação ela não deve ocorrer. Vou ler o texto. Quando não houver abordagem, não será instaurado o processo de cassação da CNH. A linha A. Ao proprietário do veículo nas infrações originalmente de sua responsabilidade. Olha que interessante. Existe uma vedação legal, tá? Existe uma proibição de que se instaure um processo de cassação àqueles motoristas que teve registro de infração de trânsito na sua CNH, de natureza do proprietário, mas que não foram cometidas por ele. Porque não houve abordagem aqui nesse caso, tá? Aqui no caso do inciso 4 diz, quando não houver abordagem. Mas, na linha A diz o quê? Quando não houver abordagem,
ao proprietário do veículo. Então, assim, se o proprietário do veículo ele foi abordado cometendo uma infração de natureza do proprietário, aí não tem o que discutir, a CNH dele vai ser cassada. Mas se ele não foi abordado, ou se o condutor abordado não era o dono do veículo, esse proprietário, esse dono do automóvel, não poderá ter a sua CNH cassada. Então, fazendo aqui uma analogia, será que não poderia se aplicar a mesma situação? O dono do veículo multado, que está de posse da sua carteira provisória, da sua permissão para dirigir, ele também não poderia ter a sua provisória cassada em razão de infração de natureza do proprietário, que ele não foi abordado, ou, no caso aqui do questionamento que a gente recebeu, quando o condutor abordado não foi ele, foi uma outra pessoa. Tá? Então, fazendo aqui essa analogia, penso eu que a gente encontra uma solução que se adequa, tá? Até mesmo de uma forma mais justa a essas situações. Penso eu, não é justo que o dono de um veículo que está de posse da sua provisória tenha o direito de receber a sua CNH negado por conta de uma infração de natureza de proprietário cometida por um terceiro que foi identificado no auto de infração de trânsito. E aqui eu uso de analogia, pegando aqui a situação, porque tem uma certa semelhança da cassação da CNH do artigo 19, inciso 4, a linha A da resolução 723 de 2018 do CONTRAN. Interessante que aqui se trata da cassação da CNH, mas eu vou reler, olha que interessante isso aqui, eu vou reler aqui, parágrafo 4º do artigo 148. A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, o terceiro, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. E o parágrafo terceiro diz o quê? O candidato que, na validade de 1 ano, cometer infração de 7 pontos, de 5 pontos ou 2 ou mais de 4 pontos, vai ter que reiniciar o processo de habilitação nos termos do parágrafo 4º, tá? Você sabe qual que é o nome que o Código de Trânsito dá a esse tipo de penalidade? Olha que interessante. Artigo 256, inciso 6. Eu vou ler o artigo 256, o início. Autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades. Inciso 6. A cassação da permissão para dirigir. Olha que interessante, né? Porque aqui no artigo 19, inciso 4, a linha A da resolução 723 de 2018 do CONTRAN, a penalidade é a cassação da CNH. E aqui no artigo 256, inciso 6, a penalidade é cassação da permissão para dirigir, ou cassação da provisória. Então o termo, ele é idêntico, cassação. Na resolução 723 é cassação da CNH, e aqui no inciso 6 do artigo 256 do CTB é cassação da provisória. E conforme a gente leu no parágrafo 4º do artigo 148, a cassação da provisória nada mais é, ou se aplica naquela situação em que o candidato ele cometeu infração grave ou gravíssima, ou 2 ou mais de natureza média, na validade de 1 ano da provisória. Então, aquela analogia que a gente fez, tá? De que o dono do veículo, que está suspenso ali na resolução 723, tá? O dono do veículo que está cumprindo suspensão, se ele teve o registro de uma infração de natureza do proprietário, em que ele não foi flagrado, ou o condutor abordado não é ele, foi um terceiro, e lá diz que nesse caso o órgão de trânsito não poderá instaurar processo de cassação, penso eu que a analogia é cabível com relação ao motorista que está de posse da sua provisória, tá? A sua carteira provisória não poderá ser cassada se no período da provisória ele teve o registro de uma infração de natureza do proprietário em que o condutor infrator foi identificado no auto de infração de trânsito e o condutor identificado não foi ele, o proprietário do veículo, mas sim uma terceira pessoa. Então, fazendo aqui uma analogia, tá? Do artigo 256, inciso 6, com o artigo 19, inciso 4, a linha A da resolução 723 do CONTRAN, eu penso que nessas situações, esse motorista de posse da provisória, que teve o registro de uma infração gravíssima, que foi cometida por um terceiro, que foi identificado no AIT, ele não poderia perder o seu direito de receber a CNH, ou seja, ele não teria que refazer todo o processo de habilitação novamente, mas ele teria sim o direito
assegurado de solicitar a expedição da sua CNH e recebê-la, consequentemente, por quanto essa infração de trânsito, ainda que seja de natureza do proprietário, mas há de se levar em consideração que essa infração não foi cometida pelo dono do automóvel, mas sim por um terceiro identificado no auto de infração de trânsito. E repito, tá? O artigo 230, que trata ali de uma série de infrações de natureza do proprietário, o verbo utilizado pelo legislador no artigo 230 é conduzir o veículo. Então, penso eu, é necessário, nesses casos, que o dono do veículo, tá, seja ele identificado no auto de infração de trânsito. Em outras palavras, é necessário que o próprio dono do veículo tenha sido flagrado conduzindo o mesmo, ou conduzindo o automóvel no momento do registro da infração de trânsito, tá? É isso.